Olá! Feliz Ano Novo! Seja muito bem-vindo ao primeiro Castback Hype do ano de 2026. Olha só que coisa maravilhosa! E eu não estou sozinho aqui hoje, como vocês podem ver, porque hoje nós vamos conversar, cara, sobre A Grande Aposta, The Big Short, do diretor Adam McKay, com um elenco espetacular. A gente tem de Família Roy, de Succession, né? A gente tem Gosling, tem um monte de gente, tem The Office, tem todo Tem mundo aqui Batman. reunido, tem Batman, tem Arlequina, tem todo mundo aqui nesse filme. Muito bacana, com um assunto sensacional. E obviamente, como vocês viram, não estou aqui sozinho, estou com o meu amigo Edu Schneider. Feliz ano novo, Edu. E aí, como é que você tá? Feliz ano novo, galera. Tava com saudade aí de gravar. Tempão que a gente, né? Porque o pessoal saiu, teve episódio aí toda semana, mas a gente, né, fez aquela gravaçãozinha para dar aquela Uhum. relaxada aí final de ano, né? As festas aí fica complicado gravar. Mas, cara, é um filme que eu gosto bastante, gosto muito, e de um assunto que eu adoro, cara. Adoro mesmo. E que vocês eram pequenininhos, né, quando aconteceu lá a coisa do subprime, mas eu peguei ali toda aquela crise ali, vai ser bem interessante a gente conversar aí sobre essa época aí que foi bem complicada, inclusive aqui para o Brasil. Uhum. Sensacional. E juntamente conosco, fechando o time de hoje, Nicolas Keduc. E aí, Nicolas? E aí, gente, feliz ano novo aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente. Cara, realmente, como o Edu falou, eu era muito pequenininho, não fazia ideia do que tava acontecendo, mas olha, esse filme ele esclareceu tudo. É impressionante como ele pega coisa que é muito difícil de você entender, você começa a boiar, mas ele fala, peraí, vou te explicar. E quando ele explica, nossa senhora, é É. maravilhoso. Com a Margot Robbie na banheira explicando, fica fácil, Selena fácil, né? Gomez, né? Fica super tranquilo, mas é isso. Se prepara, acomode seus fones de ouvido, porque o hype já vai começar. Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. É isso aí, maravilha. E sem mais delongas, vamos pro episódio, porque tem bastante coisa pra gente conversar e bastante coisa, inclusive, pra explicar, né? Porque, como o Nicolas comentou, o filme explica muito bem. Uhum. Só que ainda assim é uma matéria muito densa, assim, é uma coisa muito complexa, né? Ele consegue diversas vezes, inclusive em alguns momentos fica até um pouco repetitivo, ele mastigando pra você, tipo, olha, isso aqui que eles estão fazendo, até porque em determinados momentos, eu acho que a gente passou pela mesma coisa, o Edu viveu isso, acompanhou na época, foi mais fácil de assimilar. Mas tem momentos no filme que você fala, não, isso é crime, eles não iam fazer isso. Eu acho que eu tô entendendo errado. Eu parei naquela hora que, pô, eles juntavam triplo B, duplo B e viravam um A. Eu falei, não, isso é fraude. Eles não. Talvez isso é crime. Não, eles não vão fazer isso, é impossível. E aí o filme vai, pega na tua mão e fala, ó, viu? Esse aqui falou que fizeram, esse aqui falou que fizeram. E aí você fala, mano, que doideira é essa? Mas eu queria falar com vocês a seguinte questão. Viram no cinema? É a primeira vez que assistiram? É um filme de 2013, salvo engano, 2015, né? Que foi, 2015. inclusive, uma baita premiação do Oscar esse ano 2015, 2016. Foi muito bacana de acompanhar. Mas eu queria falar com vocês isso. Assistiram no cinema, Nicolas? Chegou a ver no cinema esse filme? Não, essa foi a primeira vez que eu vi esse filme. Pra gente gravar aqui, não sabia. Eu sabia da existência dele, mas nunca tinha visto. Eu adoro o Adam McKay. Eu acho que se você pega a filmografia dele, né? Você vê que ele te entrega um âncora, né? Com uma comédia, né? Escrachada ali, mas uma comédia muito bem feita. É, tem aquele filme também com o Rick Bob, Uhum, que também. Eu só não lembro o nome do ator. É o Will Ferrell, agora eu lembrei. uhum. Que ele tá nos dois filmes. E assim, também tem aquele filme, o Vice, né? Que ele tem o Dick Cheney, que conta a história do Dick Cheney, que foi o vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo do Bush. E eu gosto muito, cara. Foi até um negócio que eu acabei colocando lá no meu Letterboxd, quando eu terminei de ver o filme, como ele
eu acho que ele associa tanto a edição frenética nos filmes dele para te contar essas histórias assim mais, né, digamos, americanas, né? E pode ser que algumas pessoas não gostem justamente por isso, porque é um cinema que o cinema dele retrata muito isso da história americana. Mas para mim foi sensacional. Eu acho que para mim o principal ponto aqui é a edição dele, que eu achei sensacional para te contar a história, tanto nessas pausas assim, tipo, ó, te pega pela mão e fala, ó, tá acontecendo isso, 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 e ele te forma isso, te mostra isso de forma didática, né? Não é alguma coisa que eu vou mastigar, mas não vou mastigar tanto. Mas não, aqui é completamente diferente. Ele mastiga de uma forma que você consegue entender, e assim, tem alguns momentos ali também de humor, né? Que ele sempre bota nos filmes dele, que é tipo assim, eu tô rindo, mas por que eu tô rindo disso? Tipo, é uma desgraça, por que eu tô rindo da desgraça, entendeu? Então, pra mim foi um filmaço, uma baita experiência. E eu que na época não fazia ideia do que tinha acontecido. Eu sabia que tinha acontecido, no caso, mas não a fundo eu não sabia o que realmente tinha acontecido para dar todo esse colapso na economia mundial. E aqui, então, nesse filme ficou muito mais claro. Uhum. Eu assisti no cinema o filme. Até o Nicolas aí falou da edição, é do Hank Corwin. E é interessante, Nicolas, porque ele fez o Vice com Adam McKay, que também tem uma montagem bem frenética também. É um estilo meio documental, assim, mistura imagens reais com, né, fica tipo um mockumentary ali, né? Aquele documentário falso, assim, é bem interessante. Mas ele fez também a montagem do Árvore da Vida, lá do Terrence Malick, que é outro filme completamente diferente, né? Que é um filme com a cadência bem lenta, bem, né? É bem interessante. Mas o Adam McKay, você mencionou aí o Will Ferrell, eles eram muito amigos. Eles, inclusive, tinham uma produtora juntos, né? E acabaram se separando por causa daquela série. Não sei se vocês chegaram a ficar sabendo, aquela série dos Lakers, né, que teve Ah, sim. só teve 2 temporadas, porque não fez muito sucesso de público, mas era uma série muito boa. E eles estavam ali planejando, e é a história ali do Lakers ali do final dos anos 70, início dos 80, que é aquele Lakers do Showtime, do Kareem Abdul-Jabbar, do Magic Johnson, né, do James Worth, do Byron Scott, que era um timaço que tinha dos Lakers, que ganhou vários títulos da NBA. E aí o Will Ferrell ia fazer o presidente dos Lakers na série, o Jerry Buss, que era um presidente assim bem popstar da época lá, ficou como presidente até falecer, inclusive a filha dele, que era, não sei se é ainda, mas era que assumiu a presidência dos Lakers. A série muito boa, e aí o Will Ferrell queria fazer o Jerry Buss. Mas aí o Adam McKay falou, não, melhor outra pessoa, tal, aí escolheram o Michael Shannon, né? O Michael Shannon que a gente conhece aí, só que o Michael Shannon não aceitou. E aí o Adam McKay ligou para o John C. Reilly, né, que você falou aí do Rick Bob aí, que é, né, ele também faz muito filme também do Adam McKay, ele acabou escolhendo que, inclusive o John C. Reilly também é amigo do Will Ferrell, e aí acabou escolhendo o John C. Reilly para fazer o Jerry Buss, e ficou muito bem, cara. Quem olha o Jerry Buss de verdade e olha na série é muito parecido, ficou muito legal, mas aí a relação deles se estremeceu, eles não são mais amigos, justamente por causa dessa série aí. Ficou esse problema aí. Mas eu assisti o filme no cinema porque me interessou muito, eu gosto muito desse tema. Eu já até comentei aqui num episódio, eu tenho o CPA 20, né? Eu fiz lá a prova lá da Ambima, lá de investimento, lá para investimento de alto grau. E aí essa coisa dessas commodities, de derivativos, tal, mercado de opções, eu curto bastante. A grosso modo, assim, para quem não entendeu muito bem, olhou ali e falou, cara, beleza, ele está apostando. O que seria apostar contra, né, os empréstimos imobiliários, tal, as hipotecas? O que seria? Para ficar mais simples, vamos tratar com dólar. Por exemplo, você tem um contrato que você tem que pagar em dólar, né? Você vai pagar em dólar e aí você fica à mercê do câmbio flutuante ali do dólar, que o dólar às vezes sobe, às vezes desce. Se o dólar subir muito, você vai ter que pagar muito no teu contrato. Aí o que você faz? Você faz uma operação que se chama hedge, que você pega uma outra operação que é para você se garantir. Tipo, se eu tenho um contrato que eu vou ter que pagar em dólar, eu tenho uma aplicação aqui em dólar, que aí, se eu perder de um lado, eu ganho do outro. Entendeu? Então você consegue equilibrar ali. Normalmente o hedge é para isso. O hedge normalmente não é para ganhar dinheiro, mas nesse caso aqui eles fizeram para ganhar dinheiro mesmo. Entendeu? Porque eles apostaram na quebra ali.
E a questão do subprime, cara, era visível, assim, porque é aquilo, né? Você tem uma operação que é sempre de baixo risco. Por exemplo, uma operação que é de baixo risco também. Você tem uma empresa que vende com cartão de crédito. Beleza. Então você tem uma operação ali, o cliente pagou em cartão de crédito, e aí você tem uma operação no banco para antecipação desse crédito que você recebe. Né? Então é uma operação de baixo risco. Né? A priori você vai receber do cliente. Normalmente o cliente paga, a inadimplência não é tão alta assim. Então normalmente você recebe. Então é uma operação de baixo risco, então é taxa de juro baixa. Né? E quando aquilo se normaliza de que isso aqui não tem risco, só que os caras começaram a abrir demais a coisa. Tanto que tinha gente com dois, três financiamentos do mesmo imóvel, cara. Entendeu? Aqui no Brasil estava começando isso também. Começar a fazer. Aqui não se chamava hipoteca, porque aqui não tem muito esse termo de hipoteca, né? A gente não lida muito com esse termo. Isso é uma coisa mais americana. Aqui chamava o empréstimo de imóvel próprio. Tipo, você dava o imóvel como garantia e aí você recebia um dinheiro. Aí, caso você não pagasse, você tinha que entregar o seu imóvel. Mas você imagina se o imóvel tem 3 financiamentos que, juntando os 3 financiamentos, eles valem muito mais do que o teu imóvel. Então, mesmo que você devolva aquilo ao banco, o banco não vai ter... Primeiro, o imóvel não tem liquidez, né? Você não consegue fazer dinheiro com o imóvel na hora. Você tem que botar em leilão, dar um trabalhinho para você receber. Né? E foi isso que aconteceu. Operações de baixo risco que acabaram se tornando de alto risco porque, isso aqui não tem problema, pô, ninguém vai deixar de pagar a hipoteca, né? E deixaram de pagar, tanto que um monte de gente ficou desabrigada aí nos Estados Unidos e deu um rolo desgraçado. E o filme conta isso muito bem, faz muita brincadeira, ele fala assim, aí ele fala, não, é melhor no filme, na verdade, é assim. Então eu acho muito legal essas brincadeiras que o Adam McKay faz no filme. Tem uma certa ironia que é muito bem feita nesse filme. Eu acho que aqui, vocês estavam comentando da filmografia dele, esse é o meu filme favorito dele disparado, assim, cara. Pra mim é onde ele mais acerta em tudo. Assim, em trazer a informação que precisa, cutucar, ter o sarcasmo, porque a gente tem, por exemplo, o Não Olhe Para Cima, que eu acho já é muito escrachado, já é muito, tipo, palhação. Né? Tipo, eu acho bem mais fraco. E aí, pra mim, perde a mão total. Aqui não, cara. Aqui o humor é na medida, sabe? Eu acho que os personagens são muito envolventes. Eu não assisti esse filme no cinema na época, porque eu não consegui. Ele lançou aqui no shoppingzinho aqui, que hoje em dia eu moro do lado, e ele só que ficou um pouquíssimo tempo. E aí eu vi o pôster, e aquele pôster dele branco é da hora, porque tu tem Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carell. Você olha aqui e você fala, o filme é da Plan B, né? O filme é da Plan B. Exatamente, do Brad Pitt. E aí você fala, cara, eu preciso ver esse filme, que filmaço, tal, olha esses atores, tal. E eu tinha 15 anos na época. Eu falei, mano, preciso assistir. Só que aí você vai postergando, e aí 2 semanas, 3 semanas, acabou, cortou. Aí assim que chegou na internet eu assisti, até porque ele apareceu bastante nas premiações mais pra frente, né? A gente vai comentar que ele teve, se não me engano, foram 4 ou 5 indicações ao Oscar. E aí eu assisti ele, amei na época, mas eu não tinha reparado tanto isso reassistindo agora. De quão envolvente é os personagens. Porque a partir do momento que ele apresenta, ele dá características principais pra ele. Né? E a mais marcante pra mim é o do Christian Bale e do personagem do Steve Carell. Né, o Steve Carell tem toda aquela densidade do irmão dele, né? E que ele não consegue falar sobre isso. A Marisa Tomei, a esposa dele, né? E eles têm essa... Ela aparece bem pouco no filme, mas tu consegue entender a complexidade do personagem, e isso é até importante lá pro final, porque ele é que tem o peso do final, né? Que, pô, qualquer um, cara, talvez, qualquer outra pessoa falasse, meu irmão, vende tudo, vambora, ganhamos, estamos milionários, vambora. Só que não, tu vê que ele sente esse peso. E o outro é o personagem do Christian Bale, que, por mais absurdo que seja, ele errou em fazer cedo demais, né? Eu não sei o quão verídico isso é, né? Essa problemática dele, mas te dá uma agonia, porque você fala, mano, será que esse cara vai se lascar porque ele foi muito à frente do tempo dele? Ele devia ter sido um pouco mais tardio nesse boom que teve, e aí ele tem a família, né, casado e tal, ele é um cara que tem todo o ecossistema dele ali funcionando da forma que ele quer. A questão da baqueta, o Christian Bale arrasa, a parada do estrabismo que ele tem é bizarríssima, assim, você vai olhando, né? O olho de vidro dele, aí você vai olhando, aí o olho tá pra um lado, ele tá falando do outro, é muito bem feito aquilo ali. E os outros personagens também, Ryan Gosling, poço de carisma, né?
É bizarro, assim, quão carismático ele é. Principalmente aqui, você vê, pesquisando sobre o filme, o Adam McKay, ele tava sempre sugestionando, olha, o roteiro é esse, as falas são essa, mas deixa fluir, entendeu? Deixa rolar. E você vê que o Ryan Gosling deve ter sido o que mais se aproveitou disso, porque ele tá soltinho, assim, toda hora ele tem um monólogozinho, porque ele narra o filme várias vezes, né? Narra com um sarcasmo até bem pontual, principalmente no final, eu acho muito bem aquela ligação do Steve Carell falar, não sei, eu acho que no final eles vão dar um jeito de escapar e vão culpar os imigrantes por tudo isso. Aí ele fala, não vão Foram todos não. Aí a presos. narração, é exatamente o que aconteceu, todos os imigrantes foram culpados por conta disso. E os professores. E os professores, porque era tudo inadimplente, né? Então a forma pontual que ele trata isso é muito bacana. A equipe toda do personagem do Steve Carell também é muito bem feito. Aqueles dois panguão que anda com o personagem, com o Ben, né? Com o personagem do Brad Pitt, também são muito legais. Assim, tu vê que é dois filhinhos de papai que tem dinheiro a rodo, que nunca trabalhou por aquele dinheiro, mas eles estão sabendo lidar. Então, o começo do filme apresentando os personagens, cara, eu achei tipo, super envolvente. Inclusive a edição que vocês comentaram aí. Sim, desses que você falou aí, dos caras que ficam ali cercando o Brad Pitt, é o John Magaro, que é um ator que eu gosto bastante. Né? Ele fez aí o Vidas Passadas, né? Que fez bastante sucesso aí recentemente. Né? E ele fez um outro filme também da A24, First Call, que eu gosto pra caramba também. Eu assisti na época que lançou também, então é outro personagem também muito legal. Vale também frisar que o filme é baseado num livro, né? Num livro homônimo, é o nome do filme, né? The Big Short, né? Do Michael Lewis. O livro eu não li, confesso que eu nem cheguei perto, não tenho conhecimento. Eu sei que tem alguns personagens que não existiram, né? O personagem do Christian Bale existiu, mas, por exemplo, do Steve Carell é baseado mais ou menos num outro personagem, mas né, o único que existiu ali de verdade é o personagem do Christian Bale, né? Isso é bem interessante, mas tem um monte de ator legal. Tem o Jeremy Strong, a gente estava falando de Succession aí, né? A gente falou do Adam McKay, não falou de Succession, né? Que ele é a cabeça ali do Succession. E aí você vê que o cara consegue fazer coisas bem diferentes, né? Isso é bem interessante. Você tem, né? Tem as participações especiais ali da Margot Robbie ali, né? Da Selena Gomez, que também é muito legal. O próprio Brad Pitt, que a gente já falou. Então tem bastante gente ali ao redor, cara, que são atores muito bons ali, cara. É um elenco, né? De peso ali que dá substância ali ao filme, cara. Até o personagem que tem pouquíssimo tempo de tela, você vê que é importante ali na hora de contar a história, e como vocês falaram, é um tema bem complexo, cara, não é um tema fácil de lidar, tanto que ele tem que dar aquela pausa para explicar, né, porque a pessoa que não entende de mercado financeiro ali, de mercado de ações, boia completamente, o cara não sabe o que é derivativo, o que é opção e não sei o quê, o cara fica completamente perdido ali, né, mas o jeito que a história vai sendo contada ali é muito bem amarradinho, e sempre acelerado, né. O que eu mais gosto dessa parte das atuações, né, é que além dele ter trago 4 nomes de peso aí, né, tipo o Christian Bale, Steve Carell, eu acho incrível como é que o Steve Carell ele faz drama, cara. É impressionante como ele manda bem quando o assunto é drama. Ele é um baita de um ator de comédia, mas drama é com ele mesmo. Tem também o Brad Pitt aqui, que também tá sensacional, tem o Ryan Gosling, e eu acho engraçado que como ele, você vai acompanhando essa história desses 4 grupos, né, de investidores, como cada um deles vai lidando, né, com essa parte da crise, né. No começo ali o Steve Carell ele tá meio descrente, fala, não, isso não vai acontecer, não sei o quê. O Christian Bale é mais arrogante, né, ele mais tipo, não, vai acontecer, eu já vi isso. Tem um ator lá que ele cuida do fundo dos investimentos dele, que é um outro ator também que eu gosto bastante, só não lembro o nome dele agora, mas que também tá sempre em filme assim, ele tá no filme A Casa de Dinamite, da Netflix agora também, eu gosto dele bastante. Não lembro o nome, perdão. Da Catherine Bigelow, né? Isso. E eu acho muito legal como é que o filme ele vai, né, ele apresenta um problema, né, em cena, e aí você vai vendo os 4 pontos de vista de cada um, né? Tipo, ele vai nessa sequenciazinha, tipo, o problema, ponto de vista de um, ponto de vista do outro, e é sempre de uma forma muito bem amarrada, né? Você consegue distinguir bem o que cada um ali tá pensando e como o filme ele vai seguindo essa toada.
E eu acho que ali, depois que eles chegam em Las Vegas, é quando começa a derrocada final ali. Porque você vai acompanhando, né, também numa coisa que tem na edição, são as datas, né? Você fica, tipo, puta, quando é que vai acontecer? Quando é que... Porque começa bem antes, né, o filme. Acho que começa em 2005, 2006, isso por aí, aí. Uhum. 2005. 2 anos antes, mais ou menos. Isso, e aí, tipo, você começa a acompanhar e você fica pensando, puta, que hora que vai começar realmente? Quando que isso aí vai estourar? E aí, quando estoura, eu acho que é um filme que ele não termina com uma catarse, né? Eu acho que ele fica, tipo assim, eles fizeram uma coisa que realmente foi horrível e que, tipo assim, eles mostram até lá no finalzinho, né? Tipo, 4 milhões de pessoas ficaram sem emprego, 6 milhões ficaram desabrigadas, então é um filme que ele não... Por mais que ele tenha esse desenvolvimento frenético, né? Todo esse humor do que está acontecendo, mas ele não acaba de uma forma feliz, né? Você fica com meio que um peso na consciência, tipo, caraca, que merda que eles fizeram, né? Por mais que tenha esse final, que ele é bem didático em falar assim, olha, você tem que entender que isso aqui é um apocalipse, é uma bomba que só ferrou quem não tem dinheiro mesmo. Eu acho que tem outros dois momentos que são, inclusive, muito mais felizes em passar o drama da coisa. Que é o momento em que eles vão investigar as casas, que aí o personagem Steve Carell com os amigos vai lá ver, aí ele vê um monte de casa vazia, tipo, mó galera, o bagulho já sublocado pra outra pessoa. Aí ele entra e fala, ó, seu... esqueci o nome que ele fala, você tá procurando o cachorro do meu inquilino? Isso. Aí ele fala, cachorro? Fala, não, esse é o cachorro, o nome do cachorro. Então, tipo, aí tu vê e aí fala assim, ó, meu aluguel tá em dia. Eu acabei de me mudar pra cá, eu vou ter que sair com a minha família, tá acontecendo alguma coisa? Ele fala, não, liga pro teu inquilino, tal, vê aí, tal. E aí tu vê, tipo, o tamanho da bomba que vai ser. E o segundo momento é o personagem do... Falar Ben Affleck, porque o nome é Ben, mas é o Brad Pitt, né? Eles estão, se eu não me engano, em Las Vegas, e aí eles começam a apostar mais alto ainda. E aí eles estão super felizes, tipo, agora! Porque eles começam a se perguntar, mano, por que não quebrou ainda? Saca? Por que estão segurando isso e tal? Aí ele, não, é agora. Aí o personagem do Brad Pitt, o Ben, fica super bravo. Ele fala, o que vocês estão fazendo? Não é pra ficar dançando não, cara. Se a gente tá apostando contra o povo americano. Se a gente tiver certo, um monte de gente vai pra rua. Tipo, vocês estão ganhando dinheiro, exatamente, vocês estão ganhando dinheiro em prol da desgraça de todo mundo, cara. Né? E é bacana ele ter falado justamente isso pra aqueles dois, porque tu vê que é um bando de riquinho aqueles dois. Né? Pegou, pô, como é que os moleques já começaram com não sei quantos milhões apostando tal, e jogando e multiplicaram. Tudo bem que, pô, show de bola, eles multiplicaram, se eu não me engano, 100 para 600 milhões, alguma coisa assim. Só Foi quem que... 110 mil para 30 milhões, eles falam. Isso. Agora, quem que começa com 110 mil? É grana pra caraca, amigo. Então, assim, tu entende que eles são os boyzinhos do caraca. E o personagem do Ben ser justamente o contraponto deles também é muito assertivo, né? Porque ele vem com esse peso. Fala assim, ó, isso não é legal o que vocês estão fazendo, cara. Tá todo mundo ferrado, sabe? Tá todo mundo vivendo uma mentira. E esses momentos de choque são muito legais. Aquela hora que aparece que eles estão conversando com os caras que dão o empréstimo, que ele fala, mas não, eu consigo pra você, se você pedir hoje na sexta, na segunda eu te dou garantido. Por que eles estão... Aí ele olha assim, por que eles estão se vangloriando? Eles estão assumindo o risco, sabe? Eles estão fazendo essa merda. Fala, não, eles acham que eles estão arrasando. Aí ele vai conversar com a prostituta lá, com a dançarina, com a stripper. Aí ela fala assim, mas você... Não, essa é a minha quarta casa. Ele fala, mano... Acabou, cara. O bagulho, tipo... É horrorizante, assim. Você fala, cara, não é possível que ninguém tá vendo isso. E Saca? você percebe que os bancos também, né? Quando o personagem lá do Christian Bale, ele chega a falar, ó, eu preciso que você crie esse produto aqui pra mim. Eles olham pra ele e falam, você tá maluco? Os caras rindo. Os caras dão rindo da cara risada, dele. né? Aquele Mas indiano. Aquele É. indiano rindo da cara dele, mano. Mas se você vai me dar, tipo, 80, 90 milhões por ano, toma aqui, então. Exatamente. Toma, eu faço pra você. Porque eles fazem, eles são... Você vê como é que o banco é desgraçado. Tipo, eles já iam sair ganhando de qualquer jeito. Aí eles falam assim, não, pra gente aceitar o seu, a gente quer um bônus também. Toda vez que a gente não quebrar, né, não dá esse dinheiro pra você, a gente quer que você dê um pagamento. Ele fala, não, tá bom, certo, beleza. Aí ele vai, assina e ele vai fazendo isso, uma porrada de banco, e todo mundo rindo da cara deles, tipo, ao ponto de tu ver... Mano, isso é bizarro. Isso é bizarro porque, assim, eu não entendo bulhufas, mas assim, ele trabalha numa agência de corretagem dessa galera aqui. Então ele tá mexendo com dinheiro que não é dele, né, cara?
Tem Meu gente Deus que do dá céu. dinheiro de herança, dá dinheiro da poupança. E ele tava usando o dinheiro dessa galera. Tudo bem que todo mundo ficou muito cheio da grana no final. Aquele e-mail que ele manda pro chefe dele, falou assim, ó, 489 milhões, tá aí tua parte, viu? Beleza, Uhum. valeu. Assim, é muita grana. Mas ele ter apostado, se eu não me engano, ele foi pra casa do bilhão, né, que ele deu. Sim. 1 bilhão e pouco. Mano, é muita grana. E realmente foi muito inconsequente, assim, porque ele não avisou pra ninguém, né? Teve que dar esses pagamentos. E pelo que eu entendi, o banco foi segurando pra explodir essa bolha, né? Foi Sim. segurando, O segurando, governo foi segurando. segurando, cara. Foi o O governo, na verdade. governo, é. Você vê que era uma fraude nível Sim, cara. federal, assim, era Porque, pô, se gigantesco. desse merda, cara, para pensar como se fosse o Brasil, assim. É como se, cara, quebrasse ao mesmo tempo o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco. Imagina o Brasil como que ficaria com o Itaú, Bradesco e Banco do Brasil quebrados. Entendeu? Então teve que segurar, cara. E como segurou, entendeu? Os bancos fecharam, mas, cara, quem é que ficou com o passivo? Foi o governo. Entendeu? É engraçado, né? Porque o cara que é liberal, o cara quer Estado mínimo, né? Não, Estado mínimo e tal. Aí você vê, quando acontece um negócio desse, aí o cara vai lá chorar na porta do governo. Aí ele quer Estado máximo. Né? Quando tá tudo bem, Estado mínimo. Quando dá merda, Estado máximo. Assim como foi aqui no Brasil as lojas americanas. Né? Quando tá tudo bem, não, beleza, tal. Deu merda, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Tem vários empregados que vão ser demitidos, né? Me ajuda, tal. É muito engraçado liberal, né? Mas quem segurou ali tudo foi o governo, cara, para não dar merda, porque a merda já era para ter estourado ali por 2007, final de 2006, entendeu? Mas eles seguraram ao máximo para, cara, o país não entrar em colapso, porque os Estados Unidos ali foi quase como, cara, mal comparando, foi quase como a quebra da bolsa lá em 29, cara. Entendeu? Foi uma coisa assim absurda. Você vê esses bancos aí, Chase Manhattan, o JP Morgan, que eram os bancos, né? Os caras se achavam o tal, quebraram, cara. Da noite pro dia, acabou. A gente viu mais ou menos essas maluquices lá no filme do Lobo de Wall Street também, né? Essas transações meio estranhas também, que o Jordan Belfort fazia direto também, né? O cara fazia IPO de algumas empresas meio fajutas e tal, tanto que as fraudes dele foram pegas, né? O cara acabou indo preso. Então, né, é bem interessante assim fazer também esse paralelo lá com o Lobo de Wall Street. E tem outro filme também que trata também dessa coisa também, que é o filme lá do Oliver Stone, né? O Wall Street, Poder e Cobiça, né? Que inclusive o Michael Douglas ganhou o Oscar. Né? Filmão, Tem o filmão. Charlie Sheen e a continuação é boa também, né? Que é o Dinheiro Nunca Dorme, a continuação lá, o Wall Street, o Dinheiro Nunca Dorme. Que o personagem lá, o Gecko, o personagem do Michael Douglas também é sensacional. Então, é outro filme assim para quem quiser, né, entender um pouquinho ali, não assim a fundo, mas ver mais ou menos como é que é o cenário ali de bolsa de valores, tal, de mercado. É legal ver esses 3 filmes. É porque é uma parada, cara, muito especulativa que chega ao ponto de que o dinheiro é só um número na tela, né, velho? Uhum. E aí eles vão rodando aquilo, rodando, rodando, rodando. Você pensa, meu. Eu acho interessante também, porque chega um momento em que ele mostra isso no filme muito bem, que a galera só, mano, não tem o que fazer, só vamos rolar. Então, tem um momento que o personagem de Steve Carell conversa com um cara lá em Las Vegas, que ele fala do. Caramba, cara, do sintético, eu esqueci o nome agora. Que é tipo assim, é a merda da merda, tá ligado? É uma parada que já era frajuta e eles dão um jeito de multiplicar aquilo. É o CDO sintético, não é? CDO sintético, exatamente. Que tipo Isso. assim, já é a rapa do tacho, né? Aí eles jogam farinha e transformam em algo pior ainda. E aí ele fica sem acreditar naquilo e ele começa meio que, tipo, querer bater no cara. Ele fala, mano, você tá fazendo isso mesmo? Ele fala, não, porque é assim que rola, tal, e não sei o que. Então todo mundo que se acomodou, sabe aquele pensamento? Uma andorinha só não faz verão? E aí ferre-se, eu não vou ser eu que vai lutar contra aquilo. Então todo mundo foi tirando seu bocado e a parada só foi crescendo. Outra situação também que é bem legal, daquela senhorinha que aprovava os empréstimos, velho. Que ela era meio cega. Uhum. Aí ele falou assim, meu, a senhora... Mas você quer que eu faça o quê? Se eu negar aqui, eles aprovam lá? Não, eu vou me ferrar. Eu falei, mas senhora, a senhora tá quebrando o país, O cara. cara, ou seja, virou uma empresa de vender avaliação. Vender avaliação, exatamente, Exato. Era cara. uma auditoria que vende Exatamente. avaliação, cara. Perdeu totalmente o sentido da Eles estavam coisa. vendendo fraude, assim, que era uma parada que não precisava ter nada, entendeu? E ele, não, garantido, empréstimo garantido, sabe aquela coisa? Empréstimo garantido. E a parada. Aí falou, meu, a senhora tá acabando com o país, cara. Eu, não, mas
Você tá me julgando e não sei o quê. E ele começa a ficar irritado. Isso é muito bacana, porque o personagem do Steve Carell é o cara que tem pavio curtíssimo, né? Ele é o tempo todo brigando por táxi, brigando com as pessoas ao redor dele, gritando com os próprios parceiros em volta. E é muito bom. Inclusive o Jeremy Strong, eu tô, assim, maratonando, estou engolindo o Succession, tá? Eu acho que em 4 dias, eu tô na 3ª temporada, tá? Eu e a Ana Paula assistindo um atrás do outro, a gente fica dormindo de madrugada assistindo a série. E eu tô impressionado com o Jeremy Strong, assim, quão bom ele é. E no filme ele tá realmente muito bem. É o papel minúsculo dele, né? Mas ele faz esse contraponto de, cara, O ó. filme do Trump também, ele tá Sensacional. Nossa, Lá é ele muito tá bom espetacular também. Por mais que acham ruim, né? Acho que é o Brian Cox, né, que faz o pai dele lá no Succession, ele não gosta porque ele tá sempre no método, ele não sabe, cara, mas ele entrega. É que assim, você ainda não chegou na última temporada, mas na última temporada esse cara é assim, o ápice do ápice. Mas enfim, eu gosto bastante do personagem dele porque ele fica ali o tempo inteiro eu já ia chamar ele de Michael Scott, do Steve Carell, falando assim, cara, vende. Não vende. Vamos vender, pô. Vamos vender agora. Ele falou, não, segura ele. Não, vamos vender ele. Segura. Eu falei, não, cara, vamos vender. Ele falou, segura, cara. E você vê que todos ali, eles têm uma personalidade diferente uma da outra, né? Uhum. E eu acho incrível que também, assim, bem no finalzinho do filme, né? Que você vê que, mesmo que depois de tudo que foi apresentado no filme, né? Dessas coisas fraudulentas, né? De coisas que não existem, esse CDO que não existe, o mercado, mesmo que depois de ter passado por isso, ele continua fazendo isso. Ele Só se que com outro reciclou nome. e ferre-se, Só Se que com outro reciclou. Cara, nome. pega uma coisa, essa coisa agora de tudo é em nuvem, né? Tudo agora é em nuvem. Uhum. Em nuvem, se você olhar ao pé da letra, é um monte de coisa que não existe, E cara. do banco que não existe, cara. Tipo, com todo Tem respeito tem aí, aquele ela meme, não Nubank. tem? Tem aquele negócio do meme do Nubank, o cara fala assim, tu conhece alguma agência do Nubank? Aí o cara, não. Exatamente. Não, meu amigo, cara. abre conta no banco que existe, otário. Exatamente, é essa Eu pegada. eu vi uma montagem de uma Agora pessoa tá aí proibido, né? O Nubank ser chamado de banco. É. Pode mais ser banco. Eu vi uma Tem que tirar pessoa o nome. na Mega da Virada, tipo, postando um print, assim, brincando, né? Falei, se eu ganhasse 1 bilhão colocando no Nubank. Aí a pessoa Tá imagina, louco. você vai botar 1 bilhão no Nubank? Você tá louco? Mas você não Bota tem. no Banco do Brasil, no Itaú e na Caixa. Pô, se filho, te tá roubar, louco? tu não tem nem onde tacar fogo, tá ligado? Tu não tem nem onde cagar na porta, cara. Tu tem que ir no Twitter reclamar. Pô, Nubank, me responde. Você tá maluco, cara. Você tá maluco, mas é bem Bolsonaro isso todo mesmo. mundo, cara. É uma parada muito falsa, cara. É uma realidade muito falsa. Vocês estavam falando muito aí de Succession, que tem uma trilha sensacional de abertura e tal, que é do Nicolas Britell, e ele é o compositor aqui do filme também, que é uma trilha que eu gosto Olha aí. bastante também, né? Que ela, eu vi falando, eu gosto sempre de comparar com o Gorasalon, né? Que é o cara do momento aí, que é o cara que faz uma trilha maravilhosa, mas que para mim não casa com os filmes. Que ele é uma trilha excelente para você ouvir, mas que durante o filme me incomoda um pouco. Eu acho que é muito intrusiva ali a trilha dele. Ela acaba sendo maior do que o filme ali. O Hans Zimmer também tem um pouco disso, mas um pouco menos do que ele. Mas é o cara do momento aí, provavelmente vai ganhar Oscar aí de novo, né? Porque ele fez Terceiro. a trilha e lá no Pecadores ele tá muito bem. Aí já é meio que uma exceção à regra dele. O Pecadores casa muito bem a É trilha. que o ali. Pecadores, ele chama a trilha mesmo. É, né? é um filme quase musical ali em Sim, determinados sim. momentos. Né? Então casa muito bem ali. Mas a trilha também é sensacional ali, cara. E essa coisa que você lembrou da velhinha, com o óculos lá, que a velhinha que não enxerga direito, cara, é uma associação perfeita ali naquele momento que ela tá com uma porcaria de uma viseira preta, assim, cara. Uhum. E você enxergar nada e você fala, cara, o pessoal tá no escuro mesmo, cara. Tá. Ele tá fazendo um monte de cagada E tá ela todo fingia mundo de botando cega, né? dinheiro. Pra Todo provar. mundo botando dinheiro lá também. A outra menina que estava querendo engravidar lá, no fim, quando ela consegue engravidar, a empresa quebra, ela vai perder o emprego, cara. Coitada. Caraca, cara. merda, né, Grila cara? também, né? É bem triste ali aquela situação ali. Uma parada que eu acho assim, que, cara, eu dei muita risada nessa cena, porque eu não lembrava dela. É a primeira vez que o Ryan Gosling, né, que o personagem do Ryan Gosling vai conversar com o pessoal pra fazer esse acordo, né, para fazer esse lance e tal. E aí o personagem, o Mark Bão lá, que é o personagem do Steve Carell, fala assim, não, mas você tem certeza desses números? Ele falou, se eu tenho certeza desses números? Olha o meu contador. Ele é chinês, cara.
Sabe chuta qual que é o sobrenome dele? O nome dele é Ling. Ele ganhou um campeonato de matemática na China. Aí corta pro cara cortando a quarta parede. Não, meu nome é... Acho que é o nome mega americano lá, falando... Não, eu sou norte-americano eu sou norte-americano. Fala inglês, fiquei em segundo lugar. É que ele fala isso. Ele nem fala inglês, ele nem sabe o que a gente tá falando, moleque. Não, eu falo inglês, pá, eu sou daqui, meu nome é Steven, sabe? Uma parada mega americana, assim. E eu fiquei em segundo lugar no campeonato. Tipo, show de bola, né? Então, é uma parada, cara, que é muito bem feito. Você dá risada de tão fora da curva que é a parada. Você fala, mano, é sério que esse cara tá falando ali isso? Naquele momento. Total. Não que Fleabag tenha inventado a quarta parede, longe Sim. disso, mas né, é um estilo assim de comédia ali que ficou muito bem casado ali, cara. Eu adoro. Naquela hora que eles vão também lá, os caras. Nós achamos aqui o prospecto, né, na mesa, o John Magaro. Aí ele. Não, na verdade, não achou aqui, foi em outro lugar, mas aqui fica mais interessante pro filme, né? Eu achei muito legal ali. Eu acho interessante também o personagem do Brad Pitt, porque foge do estereótipo dos personagens do Brad Pitt, né? Que é sempre um cara bonitão e tal. Aqui ele fica meio escondido, o cara barbudo e tal, já mais velho, cabelo grisalho e tal. Então, né, ele não tá naquela forma física também que a gente vê o Brad Pitt nos filmes dele. Tá? Tem até uma barriguinha ali, o personagem dele. Então é muito legal. E o personagem do Christian Bale, cara, é muito, muito, muito bem feito também. Né? Porque o cara, ele chega uma hora que ele parece que tem até algum grau de autismo ali, porque né, ele fica ali descalço dentro do escritório, ele ouve música o tempo inteiro enquanto está trabalhando. Você vê que ele tem alguns hiperfocos ali. Eu não sei se o personagem na vida real é assim, exatamente daquele jeito, mas que pro personagem ele casou muito bem, até para causar uma... né? Porque você vê que o cara é bem excêntrico, né? Ele é bem diferente dos outros. Aí fala, porque o cara, para tomar uma decisão dessa também e investir 1 bilhão e 200 milhões que não são dele, cara... É uma coisa de maluco. É coisa que é muito certo da cabeça. O Michael Burry, que é esse personagem, ele é exatamente desse jeito. Tem todo um videozinho do Christian Bale falando que estudou ele um tempo. Ele tem vários tiques, e aí o Christian Bale pegou. O Christian Bale é o cara que ama fazer essas paradas, né? Outro e aí no Vice mesmo, ele tá lá, Dick Cheney, engordou pra cacete. Exatamente. Ele aprendeu a tocar bateria, e aí aparece uma cena só, e nem parece que ele tá tocando bateria direito, né? Ele tá tocando a parada parece que não lá. casa com a música, né? Exatamente, mas ele aprendeu a tocar bateria por conta desse ser humano aí, porque ele ficava nervoso e ele tinha mania de tocar bateria. No ar, em casa, em qualquer lugar. E aí ele se inspirou nisso também pra fazer, e ele tinha todos esses tiques, essa mania, ele ficava descalço, de bermudinha, né? Porque, pô, o cara tá dentro de um escritório, tá? Uma parada mega séria, ele tá de bermudinha lá. Às vezes, se eu não me engano, tem uma hora que ele tá até com uma camisa de time, assim, uma parada mega nada a ver. Ele tá sempre com camiseta de time, né? Mas é muito bacana, porque ele é um cara que, apesar dessas paradas, ele, primeiro, ele não tá ofendendo ninguém, né? Ele tá no mundo dele ali, e ele é muito inteligente. Porque você vê, depois que o filme acaba, né? Eles falam que o FBI chegou a conversar com ele pra saber, mano, como é que você conseguiu encontrar esse furo antes de todo mundo, sabe? Meses antes de todo mundo. E aí ele prestou um depoimento lá, mas meio que não deu em nada. Mas era um cara realmente muito inteligente. É aquilo, né, cara? Ele se destacou por fazer uma coisa muito básica, porque ele falou, cara, a composição dessas paradas eram feitas com quilômetros de página, que os advogados liam, que devia ser um Ctrl-C, Ctrl-V ferrado aquilo ali. Ninguém lia essa entendeu? porra. Que ninguém lia aquela porcaria, dava pro estagiário, o estagiário não lia. E aí ele pegou e leu. Né? Em algum momento alguém leu. E aí ele conseguiu deslanchar por conta disso. E aí dá a entender também que todos os outros que vieram depois foi por conta disso, porque ele fala um momento no filme, né? Na verdade, a gente viu isso aqui, que ele pega aquela parada, ele fala, a gente viu isso aqui numa postagem de uma revista que comentou sobre esse investimento, e aí a parada foi deslocando pra todas as histórias ali. Mas é muito bacana, cara, é um baita personagem. E eu fiquei realmente muito agoniado. Porque eu falei, cara, não é possível, porque eu não lembrava que ele se dava bem. Eu falei, cara, não é possível que ele vai se ferrar, porque ele previu antes de tudo e acabou se afoitando. Mas dá a entender que tem várias consequências, porque o escritório dele fecha, né? O carinha que tava trabalhando com ele, que era meio que secretário dele, aparece depois trabalhando no mercado. Então tu vê como o moleque foi pra rua, porque ele começou a ter que pagar aqueles 90 milhões pro banco, né? Sempre que fechava um trimestre, a parada deu positivo, ele vai e paga, vai e paga, vai e paga. Teve uma hora que não dava pra pagar todo mundo mais, né? Se eu fosse o Michael Burry, eu tivesse a grana dele, eu apostaria contra a Netflix agora. Porque a Netflix vai quebrar, cara. Vai, né? Com essa parada dos 17 dias de janela, eles vão quebrar.
você pode ter certeza que vai quebrar. Não tem como você investir 200 milhões num filme e ele ficar 17 dias no cinema e você ter retorno com o assinante. Não vai rolar. Cara, e digo mais, Então, se eu olha tivesse a grana dele, eu apostaria. a trama política aí, né? O governo americano tá do lado de quem nessa compra aí da Warner? Do lado da De Paramount. Do lado da Paramount, Paramount, né? porque é sobrinho do Trump que tá investindo na Paramount. Assim, ele disse que não vai se Mas se ele fala muita posicionar. coisa, né? Ele falou que mas também ele não ia fala mexer na Venezuela e foi cutucar lá. Então eu acho que assim, a Netflix não vai ter apoio governamental se ela quebrar de verdade. Então não vai ter Não. essa intervenção de não, vamos ajudar. Porque a Netflix, cara, é aquele filho feio que Tomara ficou que rico. quebre. Tomara que quebre. Sabe? Eu torço Ficou pra rico. quebrar. E aí todo mundo tá tendo que aguentar. Torço. O dia que quebrar, vai estar todo mundo em volta falando, graças a Deus quebrou, ufa, vai embora. Veio, o vento que trouxe, o vento levou. Sabe aquela coisa assim? Aham. Porque ninguém gosta de verdade, cara. O cinegrafista não gosta. Eu tenho certeza que o Scorsese tem vergonha de ter feito o irlandês pela Netflix. Eu tenho certeza absoluta. Olhando hoje, Ele fez porque deram dinheiro pra ele, Exatamente, né? Foi quem mas- acreditou. mano, eu tenho certeza que fala, mano, Apple TV não é melhor? É melhor. Aí fazia a parada lá, porque a Netflix ela começou a representar toda a parada anti-arte possível. Tá ligado? Essa semana teve o. Só pra gente deslocar um pouquinho do assunto. Essa semana teve o final aí do Stranger Things, horroroso. E aí saiu levantaram uma matéria de 2 anos atrás. Eu vou mandar essa matéria completa lá no canal do Cashback Gold, que a gente já vai falar daqui a pouco. Falando que a Netflix começou a emburrecer os seus roteiros para que as pessoas tenham tempo de, durante os episódios, mexer no telefone, cara. Uhum. E aí você entende que no Stranger Things, a cada 10 minutos alguém fala, "Ah, então é isso! Por quê? Porque eu tô mexendo no telefone assistindo a série, alguém fala, "Ah, então é isso." Aí eu olho pra tela, falo, então, agora vai E aí ele desenvolver alguma começa a coisa. explicar tudo, E né? aí ele mastiga o vômito, porque já é uma papinha, né? Aí ele tem que mastigar a papinha pra tu explicar. Então é uma empresa assim que se cair, maravilha. Mas infelizmente o filme fala que o Michael Burry só tá apostando em água agora, né? Fala, não, agora ele só aposta em água, tal, investe em água, até que é muito mais E seguro. a água tá acabando, né? Exatamente. Exato. Não Então, só a água água, vai se né? tornar vai se tornar mais valiosa que petróleo. Chocolate, açaí também. São outras Eita. coisas aí que. Chocolate pode acabar, que eu não como essa porra mesmo. Que isso? isso, que isso. Eu não gosto dessa merda, então pra mim. Mas- chocolate- mas, não ó- pode acabar a Coca-Cola. A única coisa americana que tem que resistir é a Coca-Cola, cara. Pode acabar, pô, não acaba o Spielberg lá, os diretores que eu gosto, e a Coca-Cola. O resto, cara, Netflix. É aquele papo. Quero mais é que morra, cara. Você entra no estabelecimento, pergunta, meu senhor, tem Coca-Cola? Ele não tem. Eu falei, então fecha essa espelunca. Fecha, Fecha pode essa porra, fechar. porque não serve pra nada, cara. Não tem Coca-Cola, não serve pra nada. Mas você sabe Cara- que desculpa te interromper, Edu, o Michael Burry, ele deu uma entrevista recentemente e ele falou que talvez a parada mais segura de se investir hoje em dia seja o Cashback Gold. Essa Aí vocês viram sim. de longe, né, rapaz? Ele falou, olha, invista apenas R$5 por mês, tá? Em dólar, isso É o deve último dar mês, hein? R$5, 300. hein? Vamos passar pra 10, porque, cara, pelo amor de Deus, olha a Eu inflação concordo. aí, cara. Eu Já concordo. tá desde 2021, esse negócio tá R$5, Exatamente. entendeu? A gente vai fazer um seguro dessa. É, cashback Já aí, tá né? virando um Vamos fazer um- triplo B já, esses R$5 aí do rapaz, Cashback porra. Gold. Já... Vamos dobrar essa hipoteca aí que tá brabo, cara, Vamos. né? Vamos botar 10. Então aproveita enquanto tá 5. Uhum. Enquanto tá 5, porque vai passar pra 10. Mas, Edu, quais são as vantagens da pessoa assinar, pagar o cashback? Vamos dizer que ela pague um mês só. Quais as vantagens? R$5. Pá. Vantagem, tá lá no nosso grupo do Telegram. Você acabou de falar que vai mandar lá uma matéria. Então a gente tá sempre conversando sobre cinema. E sobre qualquer coisa de cinema. Não é só o cinema americano, Netflix, não. A gente tava falando de Bellatar aí, né? Que infelizmente faleceu, né? O diretor. Tava conversando lá com o Caio lá. O Caio ainda não assistiu o filme, que é um filme de 7 horas. Né? Não é qualquer dia que a gente consegue assistir um filme de 7 horas, mas a gente tá sempre conversando sobre tudo de cinema. Né? Quando falaram do filme do Spielberg, lançou o trailer lá, já postamos. O Nicolas também tá sempre postando lá. Sai um trailer, ele tá sempre postando. Né? Então você tá sempre atualizado ali. Você faz a assinatura, esses R$5 aí, já é revertido para você escolher um episódio. Você escolhe, a gente está gravando isso sobre a Grande Aposta. Se tem outro filme que você gosta, você paga lá o 5 e fala: Edu, John, Nicolas, Rodrigo, quero o filme tal. A gente vai se preparar e vai fazer um episódio dedicado a você, assim que você entra no cashback. Né?
Então tem muita coisa legal ali, cara, para você participar, e um valorzinho pequeno. E outra coisa importante também é fortalecer o nosso projeto, que já está entrando no 5º ano, né? Então a gente precisa da ajuda de vocês, porque tem as despesas do cashback aqui e a gente precisa, né, continuar aqui, até para a gente ter mais tempo para se dedicar também. Né? Eu voltar a fazer meus vídeos, que infelizmente eu tenho que trabalhar, eu fico o dia inteiro trabalhando, não tenho tempo para fazer vídeo, né? Conforme for entrando mais dinheiro no cashback, a gente vai tendo mais tempo para se dedicar aqui também. Então, você ajuda ali e ganha em forma de conteúdo aí também pra gente, né? Que é muito importante aí, você que curte o nosso trabalho. E aí você pode assinar lá pelo catarse.me/cashback, né? Pagando lá mensalmente, é uma assinatura, né? É recorrente. Você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto, ou se você preferir, e a gente também prefere, vamos ser sinceros, se você fizer o Pix, né? Porque aí não tem taxa nenhuma do Catarse, você fazendo o Pix lá no pcashback@gmail.com, a partir de R$5 você também tem direito a essas coisas que eu falei para vocês aqui. Você pode até, de repente você não tem 5, você faz um Pix de 4, 3, vai ajudar bastante também. Qualquer valor ajuda, mas só lembrando que para entrar no Cashback Gold tem que ser a partir de R$5. E corra logo para fazer, porque mês que vem pode ser que não seja mais 5. Carnaval entrando aí, talvez, né, teremos que fazer uma atualização aí nesse valor. Já tem 4 anos no mesmo valor. E tem uma surpresa aqui que não estava no script, mas eu vou passar agora aqui em primeira mão, ó. Produção. Entrando esse mês, ou essa semana, no caso, enfim, da postagem desse episódio aqui, vamos lá. Ó, concorrendo aqui, ó, vale R$10 do ingresso do Marte Supreme, tá? Aí, ó. Ô, louco, rapaz. E digo mais, tá? Vou trucar. Vale 20, porque a gente vai dar mais um também. Isso aí, rapaz, ó. Vintão aí, ó. Ganhamos na CCXP. Até eu, daqui a pouco, eu vou me inscrever aí pra poder ganhar aí, pô. Pra ver o filme do Timothy Chevrolet. Tem o códigozinho aqui. Entrou lá no grupo, a gente faz esse sorteiozinho aqui, ó. R$20 de desconto pra ver o Timothy Chevrolet. Ver o filme do ping-pong aí do Chalamet. Pelo que a gente viu na CCXP, a gente já falou uns episódios aí atrás. Vai valer a pena, hein? Esse filme parece tá filmão, hein? Filmão, hein? Vai valer a pena. Isso é legal. Então, nem o Chalamet consegue atrapalhar o filme. Exatamente, cara. Com ego, né? Exatamente. Ele tá com um ego que eu acho que o media training dele falou assim, ô... Confesso que não sou o maior admirador do trabalho do Chalamet, mas eu reconheço que lá, por exemplo, no Wonka ele tá bem. No Wonka eu gostei. Alguns trabalhos dele eu gosto, mas normalmente ele é aquele meio, né, picolé de chuchu. Pra mim foi só Duna mesmo e tal aqui, porque o Wonka também não convenceu muito, não. Mas é isso. Vamos ter 2 pessoas aí no nosso grupo com desconto pra ver o Marte Supreme. É isso sensacional. Aí, vale e futuramente nós vamos fazer mais coisas, tá? Sorteio de ingresso, tá bom? Sorteio de alguns itens. Esse ano o Cashback Gold vai ficar maior, tá? Por isso, inclusive, vai aumentar o preço, como o Edu bem falou aí, porque a gente vai começar a melhorar ainda mais as vantagens do projeto. Beleza? Fechamos, então. Vamos voltar para nossa outra grande aposta, sem ser o cashback. A nossa outra grande aposta. A aposta muito mais segura do que o subprime. Exatamente. Mas como o Nicolas comentou, né, já indo pro final do episódio, ele vai mostrando a catástrofe e aí sempre fica uns 20, 30 minutos finais do filme, fica uma agonia, porque você fala, tá começando. Aí não tá. Tá começando, aí não tá. Aí você pensa, meu Deus, vai, não vai, não vai. E quando começa, é uma sensação de desespero, assim, cara. Porque você vê que até eles que vão ganhar muito dinheiro estão super preocupados, fica uma sensação meio agridoce, assim, de caraca, é agora. Todo mundo vai se ferrar, um monte de gente vai ser presa, tá ligado? Um monte de gente na rua e fica aquela sensação de velório e as coisas vão acontecendo. Tem a discussão, como o Nicolas comentou, do Jeremy Strong falando, cara, vende. Né? Porque a minha sensação, John, é que eu não conhecia a história, né, quando eu vi o filme pela primeira vez. A minha sensação é que, putz, esses caras vão esperar tanto que quando chegar lá para receber, eles vão ter tanto para receber, mas não vão receber porque tá tudo quebrado. É isso aí. É isso aí. Quem que vai pagar? Quem que vai pagar? Não vai sobrar mais nada. Aí, entendeu? Fica aquela tensão ali. O filme faz isso muito bem. Tanto na montagem quanto na trilha sonora. Você fica tenso ali no final. Perfeito. Perfeito. E é bacana esse contraponto, porque o
o personagem do Steve Carell, ele começa a ficar tanto num dilema filosófico que ele tá quase perdendo o tempo de vender as paradas. Entendeu? E o Jeremy Strong tá, cara, ó, é agora ou nunca. Tipo, a gente vai perder, a gente previu tudo, a gente fez tudo certinho, a gente vai morrer na praia agora. Tá ligado? E aí ele vai lá, tem todo aquele dilema, aquela ironia super bem acertada, fala, não sei, cara, parece que no final das contas só professor, imigrante vai se lascar. Ele fala, não, cara, não é assim. Desse tamanho dessa bolha, não é possível. Aí pausa o filme e fala, não, só imigrante e professor se lascaram, diminuiu o salário, ficou pior ainda, mal visto ainda, o governo lascaram eles mais ainda. E aí ele volta, fala, não, mas a gente tem que vender. Quer saber de uma coisa? Vende. Vende. É uma decisão, porque ao mesmo tempo que eles estão ficando milionários ali, que todo mundo tá tirando uma grana violenta, tipo, não tem aquele sabor, aquela vitória. Fala, caramba, não. Lascou-se, cara. Quebramos o país. De velório, né? É muito bem feito. Só lembrando que tem a participação lá da Karen Gillan também, que é uma pequena A participação, nebulosa, mas é né? bem legal, porque, pô, ela trabalha também numa agência, né, de avaliação, e aí, pô, mas como assim você vai sair e vai arrumar um emprego no banco? Como, cara? Isso é antiético, não pode, não tem uma cláusula que impeça isso, não tem, não. Aí ela já querendo arrumar um namorico com outro cara já do banco tal lá, banco grande. Então você vê, cara, que o troço era completamente prostituído, cara. Né? Inclusive, em alguns casos, até literalmente. É, né? Então, exatamente. é bem complicado ali, cara, a situação ali. Cara, não tinha outro jeito ali. O troço ia mesmo pro buraco, porque tava muito pernicioso o negócio, cara. Tava todo mundo ganhando dinheiro. Aqueles imbecis ganhando dinheiro, aqueles corretores, cara. Os imbecis. O cara, meu amigo, eu não faço nem avaliação de crédito. Todos são aprovados. Eu ganho. Quanto maior risco eu ganho mais. Se eu fizer um negócio bonitinho ali com um cara que realmente tem a necessidade do crédito e possa pagar, eu ganho X. Se eu faço num cara lá que é de alto risco, eu ganho 20X, eu vou fazendo de 20X e dane-se. Aí no final os caras estavam lá no negócio lá de um mutirão lá de emprego, arrumando emprego no KFC. É bizarro, né, cara? Aquele feira de emprego, feirão de emprego. Bizarro, mano. Não é à toa que esse filme, tipo, ganhou o Oscar, né, de melhor roteiro adaptado. É também diretor, né? Diretor, mas acho que foi um ano bem puxado aí para ele. Tinha filmes bem, não melhores, mas foi um ano muito bom pro Oscar. Foi o Spotlight que ganhou, né? Não tô enganado. Acho que foi. Foi Spotlight que ganhou o melhor filme. Ele concorreu em 2016 ou 2015? Foi 2016. Legal vocês falarem do Spotlight, porque tem uma hora que quando a coisa tá... Você vê que já quebrou o negócio, o governo está segurando e não sai notícia nenhuma no jornal, a coisa continua avaliada no AAA, o personagem do John Magaro fala assim, Robert Redford, aí eles vão procurar o cara do Wall Street Journal, eles falam Robert Redford por causa do jornalista lá, o Woodward, lá do Todos os Homens do Presidente. Exatamente. Então ele faz essa menção, Robert Redford também, para a gente não esquecer de citar, ele também é muito interessante. Para quem não conhece o filme, passou meio despercebido. Né? Mas para a gente, que inclusive tem até episódio de Todos os Homens do Presidente, né? Que é um dos filmes aí que eu não me canso de falar bem, ele faz essa citação aí, o nosso querido Robert Redford. Exatamente. Foi uma parada que eu saquei na hora, até comentei com a Ana. Falei, cara, esse filme você tem que assistir, inclusive é muito bom, ela não assistiu ainda. Você tem que assistir, esse filme é muito bom pra tu pegar essa referência. O McKay, inclusive, o Adam McKay, ele deve amar esse filme, porque no Succession tem várias referências também. Tem uma hora lá que o Greg tá queimando aqueles arquivos, ele fala, pô, eu tô me sentindo aqui o Robert Redford, sabe? Indo nas escondidas, tentando pegar as coisas, eu tô sentindo, né, todos os homens do presidente e tudo mais. É muito bacana. Travou minha câmera. Eu adoro essas sacadinhas, assim. Eu me lembro que teve umas off-topic, mas só pra ver... Tem diretores que adoram fazer essas sacadinhas no Cassino, que é um filme que a gente um dia ainda vai falar do Martin Scorsese, que é um filmaço. Aí tem uma hora que, eu não me engano, é o personagem do De Niro, ele cita o Sammy Davis Jr., Sammy Davis Jr. que participou lá do 11 Homens, o Segredo original, lá do Frank Sinatra. E aí ele cantava uma música chamada EO11, né, referente lá ao filme. Aí o que ele faz aí... Quando ele menciona o nome do Sammy Davis Jr., o que o Martin Scorsese faz? Ele bota só um riffzinho da música do filme lá.
Aí eu falei, aí quem conhece o filme na hora fala, caraca, ele tá fazendo referência lá ao 11 Homens do Segredo, não do Soderbergh, do Brad Pitt, do George Clooney, mas o antigão lá do Frank Sinatra, né, do Jim Martin e do próprio Sammy Davis Jr. Então, né, o Scorsese, que é um cinéfilo aí também, de vez em quando ele faz essas sacadinhas pra gente que gosta de cinema igual a ele. Pô, a gente falou bastante no episódio sobre Succession que deu vontade aqui de fazer um episódiozinho sobre Succession. Vale a pena filmar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Cara, eu fazia tempo que eu não me importava com spoilers tanto quanto eu tô me importando agora, cara. Eu não quero ouvir nada. Eu até participei na época, eu fiz a gente gravou uma live no Instagram, lá no perfil do Vice. Na época eu, o Léo e o Lucas, né, lá do canal do 3 é Demais, né, o podcast dele. Sim. A gente chegou a gravar sobre uma das temporadas do Succession. Então, mas vale a pena sim, é uma baita de uma série. Galera, vambora. O computador já tá dando pau aqui. Antes que caia de vez. Acontece. É o subprime. O Triple A passou para menos B. Menos B. Vambora, então. A gente se vê semana que vem. Ótimo ano para todo mundo, tá bom? Muito obrigado a você que está começando o Cashback, começando o ano junto com a gente do Cashback. A gente se vê semana que vem com mais um episódio, com mais um hype. Tchau!